Roma, uma civilização que moldou o Ocidente, que ergueu pontes, leis e exércitos que ecoam até hoje. Mas há algo que transcende suas conquistas militares e arquitetônicas, um símbolo simples e poderoso, capaz de resumir toda a glória e disciplina do Império, as 4 letras SPQR, gravadas em monumentos, estandartes e até nas sombras do tempo. Essas letras se tornaram o coração da identidade romana. Mas o que realmente significam, de onde vieram e por que continuam sendo lembradas, mesmo após 2 milênios, neste vídeo, vamos mergulhar nas origens do verdadeiro símbolo de Roma, o SPQR, e entender por que ele representa muito mais do que um império. Representa uma ideia. Antes de começarmos, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Isso ajuda a fortalecer o conteúdo histórico e permite que essa jornada continue alcançando mais pessoas que amam a história antiga. Para entender o símbolo SPQR, precisamos voltar à origem de Roma. Um pequeno assentamento às margens do rio Tibre, no século VIII a.C., essa vila de pastores se transformava lentamente em uma cidade organizada. Mas Roma não nasceu pacífica. Ela nasceu do conflito, do caos, da sobrevivência. Segundo a lenda, foi fundada por Rômulo e Remo, 2 irmãos criados por uma loba, símbolo da força selvagem e da coragem. A história, claro, mistura mito e realidade, mas mostra o espírito romano desde o início. Obstinado e impiedoso, Roma cresceu conquistando, assimilando e adaptando culturas vizinhas. O poder romano se consolidava não apenas pelas armas, mas por uma filosofia prática, o que funcionava. Roma adotava, e nesse caldeirão de povos nasceu a necessidade de um símbolo que unisse, que representasse o poder coletivo do povo e do Senado. Algo maior que reis, maior que deuses, o SPQR. Antes do SPQR brilhar nas bandeiras, Roma era uma monarquia. 7 reis governaram a cidade, entre eles figuras lendárias como Numa Pompílio e o tirano Tarquínio, o soberbo. Foi a revolta contra este último que mudou tudo. O povo romano, cansado do abuso e da tirania, depôs o rei e proclamou a república. Em 509 a.C., esse momento é crucial, porque é exatamente aqui que o símbolo SPQR nasce. As letras representam senatus populus que romanos. O Senado e o povo romano. Não era apenas um lema, era uma declaração de poder compartilhado, um pacto entre os governantes e os governados. Roma deixava de pertencer a um rei e passava a pertencer a todos. O SPQR se tornava a alma dessa nova república, a marca de um governo que se via como coletivo e não mais como propriedade de um soberano. E cada letra do SPQR carrega um peso simbólico. Senatus representa o conselho dos anciãos, homens experientes e influentes que tomavam as decisões políticas. Populus que, a partícula aqui significa e em latim, unia o povo ao Senado, numa ideia de que ambos formavam um só corpo político. Romanos fechava o conceito. A nação, o orgulho, o pertencimento, juntas, essas palavras formavam a espinha dorsal da República. Era uma forma de dizer, Roma é feita por todos, e todos devem lutar por Roma. Essa ideologia permeava tudo, dos tribunais às legiões. Quando um soldado marchava com o estandarte SPQR, ele não lutava por um homem, mas por uma ideia. O símbolo era o lembrete constante de que Roma era sagrada, e servir a Roma era servir à própria eternidade. Nas campanhas militares, o SPQR se tornava um grito de unidade. Cada legião carregava o estandarte com essas 4 letras douradas. Elas tremulavam nas colinas da Gália, nas areias do Egito e nas florestas da Germânia. Quando um romano via o SPQR, sabia que ali estava o poder da cidade eterna. As legiões juravam fidelidade não a um general, mas ao Senado e ao povo romano. Esse detalhe explica muito sobre a força e a disciplina do exército romano. A lealdade era institucional, não pessoal. Com o tempo,
O símbolo começou a ser gravado em moedas, edifícios e aquedutos. Era um lembrete constante. O poder de Roma vinha do coletivo. Mesmo quando os generais se tornavam ambiciosos e os imperadores buscavam glória própria, o SPQR continuava ali, silencioso, lembrando que Roma era maior que qualquer homem. Com o fim da República e o surgimento do Império sob Augusto, o SPQR passou por uma transformação simbólica. Oficialmente, continuava sendo o emblema da cidade, mas na prática, o poder estava concentrado nas mãos do imperador. Ainda assim, os governantes faziam questão de manter o SPQR em todos os documentos e monumentos. Como uma forma de legitimar seu domínio, era como se dissesse: eu governo em nome do Senado e do povo romano. Essa manipulação política transformou o símbolo em um instrumento de propaganda, mas, curiosamente, ele nunca perdeu o respeito. Mesmo quando o Senado se tornava apenas decorativo, o SPQR mantinha sua aura sagrada, como se lembrasse ao povo que Roma, apesar de suas mudanças, ainda era Roma. Nas ruas de Roma, o SPQR estava por toda parte. Era gravado nos esgotos, nas colunas, nos arcos triunfais, nos marcos de estrada. Até o sistema de obras públicas carregava o selo SPQR, simbolizando que tudo o que era construído pertencia ao povo. Era uma espécie de assinatura cívica. Isso criava um sentimento de pertencimento e orgulho coletivo. O cidadão romano via aquelas letras e sabia que fazia parte de algo grandioso, uma civilização destinada à eternidade. Até hoje, andando por Roma, é possível encontrar o SPQR em tampas de bueiro e prédios antigos. Uma prova viva de como esse símbolo atravessou séculos e impérios sem perder o brilho. Com a queda do Império Romano, muitos símbolos desapareceram, mas o SPQR resistiu. Durante a Idade Média, renasceu em brasões e documentos. No Renascimento, os italianos o resgataram como símbolo de orgulho nacional, associando-o ao renascimento da glória romana. Em tempos modernos, a cidade de Roma ainda o utiliza oficialmente em sua bandeira e em monumentos públicos. É o lembrete de que a cidade eterna nunca morreu. Apenas mudou de forma. E mais, o SPQR inspirou outras nações a criarem lemas semelhantes, exaltando a união entre governo e povo. Ele se tornou o arquétipo do poder civilizado, da república, da ideia de que o poder deve vir do povo. O SPQR é mais do que uma sigla política. Ele representa uma filosofia. Em sua essência, é o equilíbrio entre razão e dever, entre o indivíduo e o coletivo. Roma via o mundo como uma missão civilizatória, levar a ordem onde havia caos, a lei onde havia barbárie, e o SPQR era o símbolo dessa missão. Ao mesmo tempo, era também um lembrete da fragilidade do poder humano, quando o Senado perdeu sua voz e o povo sua liberdade. O SPQR virou uma sombra de si mesmo, mas sua mensagem sobreviveu. A grandeza de uma nação depende da união de seu povo e da sabedoria de seus líderes. É por isso que o símbolo atravessou o tempo, porque carrega uma verdade universal sobre civilização, poder e dever. Hoje, quando vemos as letras SPQR esculpidas em pedra, não estamos apenas olhando para o passado, mas para o espírito de uma civilização que acreditava em algo maior. Um símbolo que sobreviveu a impérios, reis, invasões e séculos, porque não era apenas de Roma. Era da humanidade. O verdadeiro símbolo de Roma não está apenas nas ruínas do Coliseu, mas nessas 4 letras que ecoam a voz de um povo e de uma ideia que jamais morrerá. O Senado e o povo romano. Se você chegou até aqui, mostre sua força deixando o like e se inscrevendo no canal. Assim, continuamos juntos nessa jornada pela história, resgatando os símbolos, os mitos e as ideias que moldaram o mundo, porque compreender Roma é compreender a própria essência do que significa ser civilizado.